Fala, seu aluno, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem, certo? Bom, estamos de volta, né? Nesse vídeo falaremos um pouco, né, sobre potenciais termodinâmicos, né? O que são potenciais termodinâmicos? Bom, os potenciais termodinâmicos são grandezas físicas que descrevem o comportamento de um sistema termodinâmico em equilíbrio, certo? E nós temos 4 potenciais termodinâmicos, certo? Também, logo em seguida, faremos apenas uma relação, né, de Maxwell, né, de James Clerk Maxwell, com a termodinâmica, certo? Mas aí, depois dessa relação que nós fizermos, né, vocês podem tentar fazer as outras relações. Não é bicho de 7 cabeças, certo? Para que apenas alguns colegas ou alguns alunos, aquela turma que está estudando termodinâmica, né, tanto na faculdade como para concurso, possam entender o que realmente está ocorrendo dentro desses potenciais e por que Maxwell fez essa relação, ok? Então, para a gente iniciar, vamos lá. Potenciais, né? Termodinâmicos, certo? Ok? Potenciais termodinâmicos, né? Deixa eu só passar uma régua aqui, né? Ok, professor, tranquilo. Professor, quais são os potenciais termodinâmicos que nós temos, né? Bom, galera, primeiro potencial, né? Vamos lá. Primeiro potencial que nós temos é a variação de energia interna, né, de um sistema. E a gente sabe que essa variação ela é igual a deixa eu desligar isso aqui, que não é a hora para estar ligando, né? Bom, sabemos que a primeira relação da termodinâmica, né, o primeiro potencial termodinâmico, nós temos a variação de energia, que está relacionada à variação, né, ou diretamente a troca de calor menos trabalho, ok? O trabalho que é realizado durante esse processo, certo? Sabemos também que esse cara aqui pode ser representado dessa forma, né? Fazendo aí o calor em função da entropia, né? Então a gente sabe que a entropia ela é calor, né? Calor, vou fazer esse aqui direitinho. Calor por temperatura, né? A entropia, né? Joule por Kelvin, né? E isso aí, galera, como eu quero a variação, né, dessa entropia, então a gente vai ter aqui uma variação de calor, obviamente, em relação à variação de entropia, já que a temperatura ela é considerada constante, né? Então nós temos isso aqui, certo? Ok, professor, tranquilo. E o trabalho? Bom, o trabalho, vou levantar um pouco, né? Levantar um pouquinho aqui. O trabalho, ele vai ficar da seguinte forma, né? Sabemos que o trabalho é força por variação de distância, né? Ok? Outra coisa, nós sabemos que a pressão, né, ela é força por área. Logo, a nossa força será PA, né? Pressão área, ok? Logo, teremos o seguinte: teremos que o trabalho será igual, substituindo a força, PA, né? Variação de comprimento.
né? Distância, altura, o que seja, ok? Logo, esse cara aqui, ó, como vocês sabem, esse cara aqui, ele é área por variação de comprimento. Logo, esse cara é o nosso volume, ok? Então, o nosso trabalho, ele será representado como pressão, volume, beleza? Logo, podemos variar esse cara, né? Variar o trabalho em função do volume, beleza? Tranquilo, professor. Agora, vamos substituir dentro da nossa equação, né? Nosso primeiro potencial. Então, nós teríamos aqui a variação de energia interna é igual a temperatura variando a entropia, né? A gente sabe que a entropia é a desordem dos átomos, né? Ok? Bom, menos o trabalho, né? A variação do trabalho, que seria pressão variando aí o volume, certo? Ou seja, nós temos uma variação de energia que está variando com a entropia e o volume, né? Uma energia em função da entropia e volume, certo? Bom, feito isso aí, qual a primeira relação, né, de Maxwell? Vamos lá, vamos fazer nossa primeira relação de Maxwell, né? A relação de Maxwell, galera, deixa eu organizar aqui. A relação de Maxwell me diz o seguinte, vou colocar, pode ser essa cor mesmo. A relação de Maxwell me diz o seguinte, né? Primeira relação. Vamos levantar aqui, né? Para a gente obter aquele espaço ali. A primeira relação de Maxwell me diz o seguinte, ó, que a parcial, né? A segunda parcial da energia está em relação à parcial do volume em relação à entropia, certo? E ele me diz, na sua primeira relação, que a parcial segunda, né? Parcial segunda da energia, ela é igual à entropia em relação ao volume, beleza? O que eu estou querendo dizer com isso aí, prof? O que é que o senhor está querendo dizer com isso aí? Bom, vou pegar esse cara aqui, vamos levar para uma outra página, né? Para a gente entender melhor, né? Trabalhando aí derivadas, certo? Ok? Vamos lá. O que a gente fez ali, galera, simplesmente isso aqui, ó. Eu tenho a parcial da entropia, da parcial da energia em relação ao volume. É isso aqui que a gente acabou fazendo ali em cima, né? E isso aqui também será igual a parcial do volume da parcial da energia em relação à entropia. Beleza? Ok, professor. Bom, como a gente sabe, né? Vou levantar aqui um pouco. Quem é aquele cara ali, ó, né? A gente sabe quem é a energia. Então eu vou colocar aqui a parcial, tirar aqui,
a parcial em relação à entropia vai ser a parcial, né, em relação ao volume desse cara aqui. E quem é esse cara aí? A gente definiu ele como sendo T, né, variação de S, ok? Variação de S, né, da entropia. Vou até colocar menor para a gente conseguir igualar, né, o outro lado ali. Então nós temos T, né, delta S menos P delta V, ok? Ficou parecendo um U, vamos fazer um V, né? Nós já temos o U ali, certo? E isso, peraí, deixa eu fechar ali, né? Nosso colchete, ok. E isso será igual, reduzir aqui um pouco, calma. E isso aqui não estou conseguindo fazer a redução aí. E isso aqui será igual a quem, professor? Será igual a parcial em relação ao volume, né, da parcial em relação à entropia, né, da energia, ok? E é aquele cara ali mesmo, né? Nós pegamos aqui, ó, que nós fizemos aqui, ó, ele próprio, né? Vou colocar aqui já completo, né? É isso aí. Beleza? Ok, professor. Será que eu consigo aumentar? Consegui. Pronto. Então nós temos isso aí, né? Fazendo a parcial, né? Vou até me colocar aqui nesse canto. Fazendo a parcial, a gente fica assim, ó. Parcial em relação à entropia, né? Nós vamos ter aqui dentro, fazendo essa relação aqui, ó, parcial da energia interna em relação ao volume. Logo esse cara aqui zero, já que ele se torna constante, né? Então nós temos aqui dentro aqui a entropia constante. Logo nós só vamos utilizar esse cara aqui, né? Então fazendo a parcial daquele cara ali, nós ficaremos com menos P, não é isso? Ok, professor, menos P. E do outro lado, professor? Do outro lado também temos a parcial em relação ao volume, né? A entropia constante. E dentro, isso aqui, a volume constante, né? E dentro, nós temos a parcial da entropia, a volume constante. Logo, se o volume é constante, esse cara zero, o que vai nos restar aqui é a nossa temperatura. Isso aqui, a entropia constante. Ok? Bom, refazendo isso aqui, nós temos, vou pegar esse cara negativo e vou jogar lá para o outro lado, certo? Nós vamos ter que a parcial da pressão, né? Parcial da pressão em relação à entropia, ok? Em relação à entropia, né, a volume constante será igual a menos, né, parcial da temperatura em relação ao volume, e isso a entropia constante. Galera, a gente sabe que existe uma relação
em uma divisão de duas frações, né? Para a gente simplificar isso aqui. O que Maxwell pensou, né? Maxwell, se eu tenho 1 dividido por A dividido por B, isso aqui é o mesmo que 1 dividido por 1 vezes B dividido por A, né? A gente sabe essa relação da inversão de frações, né? Multiplica, repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Se a gente fizer isso aqui com esses caras, também vai servir, né? Mas por que isso, professor? Por que Maxwell pensou assim? Vamos lá. Quando a gente faz isso aí com esses caras, nós temos aí a função invertida, né? E ficaria parcial, né? Parcial da entropia em relação à pressão, ainda volume constante, e isso igual, né? Já que a gente inverteu de um lado, a parcial do volume em relação à temperatura, certo? Lembrando que esse cara é negativo, né? Esse cara é negativo e nós estamos com a entropia constante. Mas, professor, por que a gente fez isso aqui, né? Por que Maxwell pensou dessa forma? Vocês concordam comigo que a ideia é calcular esse cara aqui, né? A entropia de um sistema, né? Em relação à pressão, a volume constante. Mas, professor, se é a volume constante, então imagine que eu tenho gases, né? Dentro de uma caixa, esse volume não vai variar, né? Como é que a gente vai fazer uma parcial, né, de uma entropia em relação à pressão, se a gente não consegue ter a variação desse volume, ver, né, a variação desse volume? Fica difícil, né? É muito difícil calcular a entropia desse cara aí, né, fazendo a parcial dessa entropia aí, já que o volume está constante, e a gente sabe que a entropia é a desordem dos átomos, né? Beleza. O que Maxwell pensou foi justamente fazer essa relação de igualdade, porque desse outro lado aqui, ó, nós temos uma parcial muito mais simples, né? Eu posso calcular o volume em relação à temperatura, né, com a entropia constante. Isso é muito mais fácil de fazer. Então, se você fizer essa parcial em relação à temperatura, né, você acaba encontrando essa relação aqui, ó. Beleza? Então, essa é a ideia das relações, né, de Maxwell, né, com os potenciais. Beleza? Então, eu vou colocar aqui para vocês os outros potenciais termodinâmicos, mas eu vou deixar como atividade para casa que vocês façam, né, essa relação aí de Maxwell. Lembra que a parcial segunda da função em relação a uma determinada grandeza, né, em relação a outra, você acaba encontrando essa igualdade aí. Beleza? E trabalha-se com funções que são mais fáceis de resolver. Ok? Então, muito mais fácil trabalhar volume em relação à temperatura do que entropia em relação à pressão com volume constante. Beleza? Ok, turma? Ok, professor. Muito bom. Então, só para a gente finalizar, vamos colocar aqui os outros potenciais, certo? Vamos colocar aqui, pode ser. Os outros potenciais que nós temos, nós falamos o primeiro, né? O segundo seria a variação de entalpia, né? Nós sabemos que a entalpia está relacionado, é um processo relacionado à pressão constante. Então, nós temos a entalpia também com a temperatura constante, variando com
nossa entropia. Só que a entalpia, ao invés de tirar o trabalho, né? Ao invés de tirar o trabalho, fazer uma variação entre calor, troca de calor e trabalho, ela soma, né? Ela soma o trabalho. Então nós temos pressão, quer dizer, nós temos pressão e variação de volume. Concorda? Beleza. O terceiro potencial, né? Só que nesse caso aqui da entalpia, nós vamos ter o oposto, né? Nós vamos ter um volume constante com variação de pressão. Beleza? A entalpia, ela soma o trabalho, só que ao invés de variar o volume, ela varia aí a pressão, certo? E aí a gente faz essa relação de Maxwell para poder encontrar qual a parcial mais fácil de trabalhar, certo? O terceiro potencial, nós temos a variação da energia livre de Helmholtz, né? Que é representado dessa forma aqui, ó, ΔF. E Helmholtz, o que foi que ele pensou? Vamos negar, né? Colocando a entropia constante, e variando a temperatura. Também vamos fazer a negação do trabalho realizado. Só que, como a variação de energia interna, ele colocou pressão variando com o volume. Beleza? Ok. O quarto potencial, nós temos a energia livre de Gibbs, né? Que nos diz que a negação da entropia com a variação da temperatura, ao invés de subtrair esse cara, ele soma, né? Fazendo aí volume constante com variação de pressão. Beleza, galera? Então, esses são os quatro potenciais que vocês podem estar fazendo aí aquela relação de Maxwell, né? Ok? Podem fazer a relação de Maxwell. Como a gente fez na energia, a entalpia, galera, é só fazer isso aqui, ó. A segunda derivada da entalpia, pega as variações, ó. E aí, primeiramente, a gente teria em relação à pressão, logo em seguida, a entalpia. Beleza? A entropia, né? Tudo isso em função da entalpia. E aí tem a relação da igualdade, vocês invertem essa ordem e conseguem chegar nas determinadas parciais. Beleza? Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Espero vocês no próximo vídeo. Valeu, boa sorte, até a próxima.